Pronto, Tiago, abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Eu vou ler a prática da palavra de Deus. Está escrito assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, para logo se esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Até aí. Feche apenas os olhos e vamos orar. Bendito Deus Israel, graças te damos, Senhor. Nós se colocamos diante de Ti, todas essas pessoas que aqui se encontram, pois o Senhor conhece a todas. Opera no coração de cada um de nós. Faz o Teu mover, Senhor. Age conforme o Teu querer e a Tua vontade. Revela a Tua glória em nosso meio. Receba toda a glória para si e nos conforma a imagem do Seu Filho amado, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse livro de Tiago é um livro bem interessante para nós meditar essa noite. Eu quero pensar com vocês essa noite no seguinte tema: como saber se a minha religião é verdadeira? O tema dessa mensagem hoje é como saber se a minha religião é verdadeira. Irmãos, a carta de Tiago, a qual eu abri aqui, é um dos livros mais atuais e necessários para a igreja contemporânea. Tiago é comparado ao Sermão do Monte. Ele tem princípios práticos e ele tange os grandes temas da vida cristã de forma clara, direta e rica. Tiago está preocupado com a prática do cristianismo. E para ele não basta ter um credo, fazer uma confissão de fé ortodoxa. É preciso viver de forma digna de Deus. A leitura desse livro desafiará você a fazer um balanço da sua vida, um diagnóstico de sua experiência cristã. É impossível colocar-se diante do espelho deste livro sem identificar a necessidade de sermos corrigidos por Deus. A carta de Tiago, esse livro, é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. Tiago, que está no Novo Testamento, é considerado o livro de Provérbios do Velho Testamento. Tiago é mais pregador do que escritor. E é como se ele agarrasse pela nossa gola e fitasse-nos os olhos e falasse conosco algo urgente. Essa mensagem aqui, quando ela foi pregada lá, era urgente para a igreja. A igreja estava passando por um momento muito difícil. As pessoas ouviam a palavra, mas não colocavam ela em prática. Então Tiago, sabendo disso, urgentemente escreve essa carta para eles e envia essa carta. E um dos problemas que a igreja estava enfrentando lá era em colocar em prática aquilo que eles professavam. Ele estava vendo um problema grave com a igreja lá da época de Tiago, em colocar a palavra de Deus em prática. Eles professavam ser de Deus, eles professavam ser cristão, eles professavam conhecer a Deus, mas não mostrava isso no seu cotidiano com obras. Eles diziam conhecer Deus, amar Deus, mas negava isso com as suas ações. Então Tiago, sabendo disso, escreve essa carta aqui, para mostrar aos leitores e ao povo daquela época que eles não podem viver só de aparência, que eles não podem professar uma fé sem colocar essa fé em prática. Então, a vida na época lá estava divorciada da teologia. Esse também, se você observar comigo, é o problema da igreja contemporânea de hoje. Daí a pertinência e a urgência de estudarmos Tiago. Agora, por que Tiago escreveu esta carta? Precisamos saber.
Em que propósito Tiago escreveu essa carta? Por que Tiago escreveu essa carta? O que estava acontecendo lá? Em que propósito? Resolver alguns problemas que estavam acontecendo lá na igreja. Essa carta foi escrita no ano 44 a 66. Tiago capítulo 1 nos mostra que eles estavam passando por duras provações. E por isso Tiago trata esse assunto enviando uma palavra de consolo, dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Você vai ver isso logo no início de Tiago, quando você abre. Não foi por acaso que Tiago escreveu isso. Eles estavam passando por perseguição. Tiago, sabendo disso, escreve para consolar os irmãos da época. Tiago capítulo 2 nos mostra que eles estavam sendo tentados a pecar. Eles estavam fazendo excepção de pessoas. Você vai ver isso aqui no livro, do capítulo 3 em diante. Tiago vai tratar no versículo 9 do capítulo 2 isso, dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazes bem, se todavia fazer excepção de pessoas, cometes pecado. No decorrer dessa carta, você vai ver alguns crentes que estavam sendo humilhados pelos ricos, e alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança. Alguns crentes estavam falhando em viver o que pregava. Outros crentes estavam vivendo de forma mundana. Você vai ver isso em Tiago capítulo 4, versículo 4. Se lembra? Quando Tiago disse: infiéis, não sabeis, pois, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pois qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por que Tiago escreveu isso? Porque os irmãos lá, a igreja, estava se contaminando com o mundo. Em outras traduções vai estar escrito assim: adúlteros, adúlteras. Não sabeis, pois, que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Pois qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mas por que Tiago usou a palavra adúltera? Porque a igreja é a noiva de Cristo. Cristo é o noivo. Quando a igreja flerta com o mundo, é como que ela cometeu um adultério, é como que ela esteja traindo o noivo. Nessa visão, Tiago chama a igreja da época de adúltera, porque estava adulterando, traindo Cristo com o mundo. Então teve muitos problemas lá na igreja. Um desses foi o que eu acabei de dizer aqui. Tinha crentes lá vivendo de forma mundana. Outros não conseguiam dominar a língua. Você vai ver isso no capítulo 3, não é? Tiago trata sobre a língua, o poder da língua. Tudo que você vê nesse texto Tiago tratando é porque estava acontecendo lá, estava havendo problema lá, doutrinário, estava havendo pecado lá. Então Tiago vai tratar segundo aquilo que está acontecendo lá. Uns estavam se afastando do Senhor. Havia crentes que estavam vivendo em guerra uns contra os outros. Você vai ver isso em Tiago capítulo 1. Esse é o pano de fundo geográfico da época em que Tiago escreveu esse livro. Então era exatamente isso que estava acontecendo lá. E o pregador Tiago tratou todos esses problemas. Veja, nós precisamos entender em que propósito, por que Tiago escreveu isso e o que estava acontecendo lá. Se eu não fazer você entender o que estava acontecendo lá, quando eu começar a pregar aqui, você não vai entender nada. Você precisa entender a mente do autor. Você precisa entender o propósito pelo qual o autor escreveu. Você precisa entender em que propósito Tiago escreveu. Você precisa entender para quem Tiago escreveu e o porquê que Tiago escreveu. Só assim, eu e você vamos chegar a uma compreensão correta do texto. Se você observar, esses são os mesmos problemas que enfrentamos hoje. Para Tiago, a raiz de todos esses problemas era a imaturidade cristã. Irmãos, esse Tiago aqui é o irmão do nosso Senhor Jesus. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. Foi ele que escreveu essa carta, que também na frente se tornou apóstolo. Esse Tiago não é o filho de Zebedeu, irmão de João. Essa carta não poderia ser do apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, porque ele foi morto muito antes e mais na frente é que essa carta foi escrita pelo irmão do nosso Senhor Jesus, que não cria nele. Esse Tiago que você está vendo aqui, essa carta que nós abrimos aqui é do irmão de Jesus.
E esse homem que escreveu essa carta não acreditava em Jesus. Ele não cria em Jesus. Ele não acreditava que Jesus era o Messias enviado de Deus. Para que ele cresce, foi preciso Jesus glorificado depois da sua ressurreição aparecer para ele. Foi daí em diante que ele se tornou apóstolo. Ele não cria, ele não acreditava, ele desprezava o mestre, mesmo sendo irmão de Jesus, ou como alguns teólogos dizem, meio-irmão de Jesus. Então, ele, como eu disse, ele não cria, mas ele se tornou proeminente, líder na igreja. Tiago viu Cristo glorificado, como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. Ele estava no cenáculo com os apóstolos no Pentecoste. Paulo chamou Tiago de pilar da igreja de Jerusalém. Meus irmãos, o auto-engano é algo muito sério, é muito destruidor. Muitas pessoas estão pensando que estão salvas, mas não estão. Muitas pessoas pensam que são espirituais, mas não são. A verdadeira religião está centrada na palavra de Deus. Quais são as evidências de um crente verdadeiro? Eu e você precisa saber. Eu não quero que você saia daqui sem saber qual é a evidência de um crente verdadeiro. Não se preocupe, você não vai sair daqui sem saber. Eu lhe garanto que você vai sair daqui sabendo quais são as evidências de um crente verdadeiro. Como saber se a minha religião é verdadeira? Em primeiro ponto, o crente verdadeiro, ele tem sua vida centrada na palavra de Deus. É isso que Tiago ensina aqui. Como eu posso saber se a minha religião, se a minha fé é salvífica? Se aquilo que eu acredito vai me salvar? Se aquilo que eu tenho fé vai me levar para o céu? Como eu ter a plena convicção disso? Em primeiro lugar, a sua vida precisa estar centrada na palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o seu guia, tem que ser o seu conselho. É ela que diz o que você tem que fazer, é ela que diz o que você deixa de fazer, é ela que diz onde você vai, é ela que diz onde você vem. Ela guia a sua vida. Primeiro ponto que devemos aprender, que o verdadeiro crente nasce da palavra de Deus. A palavra de Deus é a divina semente. Quando ela é aplicada em nosso coração, o Espírito Santo, aí acontece o milagre do novo nascimento. Nascemos assim de cima de Deus, do Espírito. Recebemos, portanto, uma nova natureza, uma nova vida. Não existe crente que não nasceu da palavra de Deus. Não existe alguém que é salvo que não nasceu da palavra de Deus. Todo salvo nasce da palavra de Deus, porque a Bíblia diz em Romanos que a fé vem por ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então não tem outra alternativa para alguém ser salvo, se não for através dessa palavra aqui. Então o que eu quero dizer com isso? Pessoas que não escutam essa palavra, que não compreendem essa palavra, que não nasceu dessa palavra, ela está no alto engano. Ela não pode ser salva. Porque não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. De princípio aqui, já temos uma resposta para algumas pessoas, aqueles que não escutam o evangelho genuíno de Cristo, o evangelho puro, aquele que não tem ouvido as boas novas e não nasceram da palavra de Deus, pois a religião desses tais é falsa. Em segundo lugar, preste atenção, o verdadeiro crente acolhe a palavra de Deus. Há uma preparação própria para receber a palavra. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, precisamos remover a erva daninha, a impureza da maldade. Também é requerida uma atitude correta para receber a palavra. Olha o que Tiago vai dizer: recebei com mansidão a palavra em vós implantada. A mansidão é o oposto da ira. É necessário adubar o terreno para que a semente frutifique. A palavra deve ter raízes profundas em nossas vidas. Aceitamos de bom grado a transformação que Deus opera em nós através da palavra. Tiago ainda fala dos resultados da recepção da palavra, a qual é poderosa para salvar as vossas almas.
Quando nascemos da palavra, ouvimos a palavra, recebemos a palavra e praticamos a palavra, podemos ter a garantia da nossa salvação. Quando isso acontece, agora veja bem, eu não estou dizendo que você pratica a palavra para ser salvo. Não, você pratica a palavra porque você é salvo. Quando você é salvo, você pratica essa palavra, você vive essa palavra, você anda nessa palavra. Ô irmão, para ser sincero, nós estamos vivendo a época do ouvinte, com toda sinceridade, mas o que mais nós temos ouvido dentro das congregações é triste, é pessoas ouvintes. Elas escutam, elas vão, elas observam, mas não colocam em prática. E aqui nesse livro está a causa original pela qual pessoas não mudam. Essa é a causa pela qual pessoas não são transformadas. Você quer saber? Você tem curiosidade na sua vida cristã de pessoas que têm anos de igreja, anos que vai para a igreja e nunca mudou? Tiago revela aqui, porque ela é uma mera ouvinte. Ela foi 50 anos para a igreja, mas não praticou 50 anos. Ela foi 10 anos, mas não praticou 10 anos. Ela nunca foi uma praticante da palavra, sempre um ouvinte. E não é o ouvinte que é transformado, não é o ouvinte que é salvo. Porque se fosse o ouvinte que era salvo, todo mundo da época de Jesus hoje estava no céu, até Caifás e todos os hipócritas, todos que rejeitaram. Se é só por ouvir que é salvo, todo mundo vai para o céu. Porque tem muitas pessoas que ouviram num terminal, em uma rua, em casa, através de um celular, no YouTube, mas mesmo assim elas não praticam. Então não é o ouvir que vai ser salvo, é o praticar. É você ouvir aquilo e entender que a sua vida necessita de tudo aquilo que foi dito para você. É entender que a sua única esperança de salvação está exatamente naquilo que você ouviu. E dali em diante eu tenho que ser uma nova pessoa. Eu preciso praticar aquilo que eu escuto. Então não adianta. Muitas pessoas têm 50 anos de igreja, 30 anos de igreja, 30 anos de congregação, mas não 30 anos de Cristo, mas não 10 anos de Cristo, mas não 10 anos de prática, não 20 anos de prática. Irmãos, ele tem tempo de igreja, mas em todo esse tempo foram meros ouvintes. Fale sério, essa palavra é muito atual de Tiago, por isso que diz que é o provérbio do Velho Testamento. Então, o que acontece? Essas pessoas não são salvas. Por que elas não são salvas? E não são iluminadas? E não são transformadas? Não são regeneradas? Não são libertadas? Porque não são salvos. Mas agora você pode pensar assim: mas no caso então, é o homem que diz quem é salvo, não é? De modo nenhum. É a própria palavra que faz isso. É o próprio Tiago que faz isso. Observe o que Tiago diz aqui comigo. Leia comigo o versículo aqui. Vamos lá. Versículo 20. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Agora, acolhei o quê? Com mansidão a palavra em vós implantada, a qual tem poder para quê? Para salvar a vossa alma. Está vendo, irmãos? O que Tiago está dizendo para nós aqui? Para você fazer o quê? Acolher com mansidão. Tiago está pedindo para você acolher essa palavra com mansidão, com bom grado, com alegria, com entusiasmo, de prontidão. A palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Veja bem, irmãos, veja, vamos tentar entender Tiago. O que ele está dizendo para nós? Acolha, receba, guarde essa palavra com mansidão. Por que eu tenho que guardar? Ele explica. Porque essa palavra, uma vez guardada, ela pode salvar a vossa alma. Então Tiago está ensinando para nós que não é o ouvir só que salva a alma, mas sim o acolher a palavra com mansidão. Não é só eu chegar numa igreja, ouvir em outras, em qualquer lugar, não importa se é igreja, não importa. Não é só isso. É preciso você anotar dentro, na tábua do coração, aquilo que Deus falou naquele dia com você.
naquela época, naquela data. É preciso eu sair daquele lugar dizendo: foi comigo que Deus falou. Eu preciso viver essa palavra. Porque, irmãos, como vai haver transformação em mim se eu escuto a vontade de Deus e ela impacta o meu coração? Ela mostra o meu erro, porque a palavra é o único livro que tem poder de destrinchar o pecado do coração do homem. Ela revela a maldade que está por dentro. Ela revela aquilo que está em seu coração. De modo que a palavra diz assim, que aquilo que muita boca fala é do que está cheio o coração. Veja, a palavra revela o que está no coração. Ela revela quem é você. É através da palavra que vem o conhecimento do pecado. A palavra revela quem você é, de onde você veio, qual é a sua natureza, qual é o seu destino e que objetivo você trilhará no dia final da volta de Jesus. Então observe agora, veja bem, que de forma eu demonstro que eu recebi a palavra. De que forma eu demonstro que eu acolhi essa palavra com mansidão que foi pregada para mim? Quando eu sou um praticante dela, quando eu pratico ela, quando eu vivo ela no meu cotidiano, quando eu lembro dela no meu dia a dia, no meu viver, em situações, seja em tribulações, seja em tentações, seja em qualquer situação, eu lembro e pratico ela, eu uso ela para vencer o pecado. Eu uso ela para vencer o diabo. Eu uso ela para vencer o mundo. Eu uso ela para vencer a minha carne. Eu uso ela para vencer a mim mesmo. Eu uso ela para vencer o meu próprio pecado. Eu uso a palavra para confrontar a mim mesmo, porque eu sou um praticante da palavra de Deus. Aleluia. Não existe outra forma. Veja, o ensinamento de Tiago aqui é claro, é lúcido. Tiago não deixa dúvida no seu ensinamento. Como eu posso mostrar que eu recebi a palavra? Como eu posso mostrar que a palavra está agindo em mim? A partir de que momento, pastor? Eu tenho convicção que algo está acontecendo em mim. Quando você começa a usar essa palavra para vencer o pecado. Quando você começa a usar a palavra para vencer o diabo. Quando você começa a usar a palavra para vencer seus desejos. Quando você começa a usar a palavra para vencer sua carne, para vencer o mundo, você lembra que a palavra não quer que você peque, você lembra que a palavra não quer que você ame o mundo, você lembra que a palavra não quer que você faça a vontade do diabo, então todavia você se submete a ela, obedecendo a ela, e não ao mundo, e não a você, e nem ao diabo. Dessa forma, você está sendo um praticante da palavra. Você está mostrando que a palavra está fluindo em você. Está havendo diferença no seu ser. No seu coração está havendo uma transformação. Mas se todavia eu escuto a vontade de Deus, eu escuto a palavra de Deus, eu escuto sermões, eu escuto pregação, mas a minha vida não muda em nada. Eu só fui lá, entrou num ouvido e saiu em outro. A palavra falou comigo, mostrou o meu erro, me disse onde está a ferida e me mostrou a cura. Todavia eu não aceitei a cura, saí doente e continuei doente. Eu quero dizer uma coisa a você: a única palavra que pode curar o pecador se encontra dentro da palavra de Deus. Amém, aleluia. Não existe outra cura no mundo. Não existe outra palavra que possa curar suas feridas, perdoar os seus pecados, lhe dar esperança de vida eterna. Não existe outro modo, não tem outro livro acima desse livro. A palavra de Deus é inerrante, está acima de todos os livros. Pois eu costumo dizer e gosto muito que a palavra de Deus é mais atual do que o Jornal Nacional. Pois eu vou dizer uma coisa a você: quando você vem assistir o que vai acontecer amanhã no jornal, a palavra de Deus já tinha falado há muito tempo que iria acontecer. A palavra de Deus não perde para ninguém, ela é sempre nova, ela é mais atual do que qualquer página de jornal, de notícia que você vier no Facebook, na internet. Quando você vier ouvir de catástrofes, de guerra, de acontecimentos, não pense que é novidade. A palavra de Deus já havia avisado que isso tudo haveria de acontecer. Não tem novidade debaixo do céu, diante da palavra. É por isso, irmãos, veja bem uma coisa: quem lê a palavra de Deus não é ignorante. Por isso Jesus falou em João 8,32: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Quem conhece essa palavra não é mais escravo, não é mais aprisionado. Mas é um problema gravíssimo nisso, irmãos. Eu tenho visto, você tem visto isso, pregações após pregações, sermões após sermões, exortações após exortações, e não há mudança.
Não há mudança de caráter, não há mudança de atitude, não há mudança de pensamento, não há mudança de ações, não há práticas, não há ações. É impressionante como a palavra é atual. Eu e você precisa captar e entender que essa palavra é poderosa para nos salvar. Você precisa entender. Eu quero ler com você Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Abre aí. Só os que puderem, os que não puderem não precisa não. Pode ficar aí. Estou indo para lá agora. Vamos lá. Vamos ler junto. Capítulo 5, versículo 1. Pronto, cheguei em Eclesiastes. Vamos ler junto. Olha o que está escrito. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Agora volta para Tiago, vamos entender porque que nós lemos isso aqui. Volta para lá. Agora veja bem, estas coisas, meus amados irmãos. Lê o capítulo 1 de Tiago comigo. 19, capítulo 1, versículo 19. Vamos lá. Olha o que é que Tiago fala para nós. Preste bem atenção, eu quero fazer você entender isso. Esse é o meu objetivo aqui, fazer você entender a mensagem. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Amém? Agora, veja bem, Tiago nos fala que nós, eu, você que está aqui, nós deve estar pronto para ouvir, pronto para ouvir. O homem que está pronto para ouvir aqui é a palavra de Deus. Nós precisamos entender que o crente verdadeiro, ele tem relacionamentos governados pela palavra de Deus. Então ele deve estar pronto para ouvir. Agora veja bem, o termo aqui, o termo pronto para ouvir no grego, na língua original, que a Bíblia foi escrita, o Velho do Novo Testamento, foi escrito em grego, o Velho em hebraico. Esse texto aqui no original é tachos. Essa ideia de Tiago aqui, o homem esteja pronto para ouvir, no grego, significa tachos, de onde vem a nossa palavra táxi. Ou seja, Tiago está dizendo que seja rápido, ligeiro, veloz para ouvir a palavra de Deus. Amém, aleluia. Tiago está dizendo assim para você, não seja lento para ouvir. Não turbie quando Deus estiver falando através da sua palavra. Quando você ouvir Deus falar através da Bíblia, não turbie, seja ligeiro em ouvir. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então Tiago está nos mostrando que sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Nos mostrando de uma ideia original grega que nós devemos ser rápidos, ligeiros, velozes. Quando a Bíblia fala aqui para que nós estejamos prontos para ouvir, referindo-se à palavra de Deus, seja rápido, ligeiro,
Veja, o grego usa essa expressão tachos. De onde vem a palavra táxi? Você pega um táxi quando você quer fazer algo ligeiro, você não quer esperar ônibus e nada. Então você pega porque você quer chegar logo naquele lugar. Assim Tiago usa a mesma ideia. Tiago usa a mesma expressão. Da mesma forma que quando você quer sair para chegar num lugar rápido, você se movimenta, pega um carro, alguma coisa. Tiago inteligentemente usa a mesma ideia, trazendo para a linguagem de hoje, para que eu e você entenda. Tiago está dizendo para os irmãos lá, e eu digo para nós aqui, que nós não podemos demorar em ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos tardar, não podemos colocar a palavra de lado, não podemos fazer pouco caso dela. Tiago está dizendo: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Todo homem esteja de prontidão para ouvir a voz de Deus. Todo homem esteja preparado, ligeiro, veloz, para que a palavra não passe despercebido. Essa é a ideia de Tiago para nós. A ideia do táxi, como eu disse a você, esse é o objetivo. E assim ocorre também com a comunicação. Devemos ter rapidez para ouvir. Um pensador antigo dizia: temos 2 ouvidos, mas apenas uma boca. Assim podemos escutar mais e falar menos. É preciso que estejamos prontos para ouvir a voz de Deus, a voz da consciência, a voz do nosso próximo. Hoje estamos perdendo o interesse em ouvir. O resultado disso é a família em desarmonia, a sociedade fragmentada. Se nós estivéssemos prontos para ouvir, com a mesma disposição que estamos prontos para falar, certamente haveríamos menos ira e mais encontros abençoadores e saudáveis entre nós. A verdade é que eu, você e todos nós estamos mais prontos para falar do que prontos para ouvir. Irmãos, precisamos ouvir com os ouvidos, com os olhos e com o coração. Agora vamos dar continuidade. Agora devemos ser tardio para falar. Não é isso que Tiago diz aqui? Vamos lá. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Veja, irmãos, que interessante isso, não é? O que mais faz, acho que o que nós mais fazemos é falar, né? Nós falamos demais. E Tiago está dizendo: olha, vocês têm que ser prontos para ouvir a voz de Deus e tardio para falar. Precisamos estar atentos sobre o que falamos, como falamos, quando falamos, com quem falamos e por que falamos. Tiago está nos ensinando isso aqui. Observe o texto comigo para que você entenda. Você tem que estar pronto para ouvir e ser tardio no falar. O que Tiago está nos ensinando aqui? Que precisamos estar atentos sobre o que falamos, como falamos, quando falamos e com quem falamos e por que falamos. É estimado que, em média, as pessoas falam 18 mil palavras em um dia, o suficiente para preencher 54 páginas de um livro. Em um ano, esse montante será suficiente para preencher 66 volumes de 800 páginas. Assim, em média, as pessoas passam 1/5 do seu tempo da vida falando. A palavra tardio aqui também vem de uma ideia grega. Veja, Tiago usou 2 palavras gregas para nos trazer o real entendimento da passagem. Quando Tiago falou aqui que seja tardio para ouvir, vem de uma ideia grega que significa brades. A ideia é de uma pessoa que tem dificuldades intelectuais para compreender logo de início. Ou seja, você já se deparou com pessoas assim? Que tem dificuldade para entender as coisas de início, ela demora um tempo para captar aquilo que você está ensinando, aquilo que você está falando. Essa é a mesma ideia que Tiago está tirando de uma palavra grega, dizendo: seja tardio para falar. Vem dessa ideia de alguém que tem pouca percepção e intelectualidade para compreender logo de início o que lhe foi dito. Necessita, portanto, de tempo para reflexão. O que Tiago quer dizer aqui, preste atenção, é que devemos refletir primeiro antes de falar.
É isso que Tiago está dizendo para nós. Tiago está nos ensinando que nós devemos refletir primeiro, não falar de imediato. É preciso saber a hora de falar e também o que falar. O que temos de dizer é verdadeiro, é oportuno, edifica, transmite graça aos que ouvem. Geralmente falamos antes de pensar, de ouvir, de orar, de medir as consequências. Devemos ter muito cuidado com isso, pois a morte e a vida está no poder da língua. Você sabia disso? Tiago está tratando isso aqui para mim e para você. Que devemos pensar muito antes de falar. Devemos analisar muito antes de falar. Por isso ele usa a palavra tárdio, que vem da ideia grega brades, que é a ideia de um homem que tem dificuldade para entender, que é com calma, com tempo, ele vai captando aquilo ali. Assim também está dizendo para nós que nós devemos ter calma, não podemos responder de prontidão, porque muitas vezes aconteceu, acredito com todos, nós respondemos coisas que não devia. A palavra quando sai não volta mais, e isso fere, isso machuca, isso derruba. A Bíblia diz que isso até mata, porque o poder da morte da língua está nos lábios, como diz Provérbios capítulo 18, versículo 21. As palavras podem dar vida ou tirar a vida. Acredito eu que era por isso que Davi orava dizendo: põe, Senhor, uma guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, 3. Olha a oração, Davi. Impressionante, não é? Davi mandou que Deus botasse na boca dele uma guarda, para que ele não falasse coisas desnecessárias. Então precisamos sempre passar nossas palavras por 4 peneiras. É verdade, é com a pessoa certa, é oportuno, transmitirá graça aos que ouvem. Antes de falar, você tem que passar sempre por essas 4 peneiras. É verdade o que eu vou falar? É a pessoa certa que eu vou falar? É oportuno o que eu vou falar? Vai transmitir graça ao que eu vou falar? Devemos pensar nessas quatro características antes de dirigir a palavra a alguém. Mais uma vez, aqui, Tiago usa a palavra brades para setárdio, para cira. Leia comigo, por favor. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para se irar. Tarde para se irar. Mais uma vez a palavra brades, ser tarde para se irar. Tiago está dizendo que a ira, olhe bem, preste atenção, que a ira deve ser tratada com reflexos lentos. Tiago está, a mesma ideia de ser tardio no versículo anterior, Tiago está usando aqui com a ira, com a palavra ira. É a mesma ideia no grego brades, mostrando para nós que nós não devemos ser rápido para se irar, não, mas que devemos, que quando se fala de ira, devemos ser lentos, calculistas, não devemos se irar de prontidão. Porque o que Tiago está dizendo para nós? Que a ira deve ser tratada com reflexos lentos. A maior demonstração de força está no autodomínio e não no domínio sobre outros. Melhor é o longânimo do que o valente, o que domina o seu espírito, do que o homem que toma uma cidade. Diz Provérbios capítulo 16, versículo 32. Eu vou ler esse texto de novo, veja bem. Olha que texto de Provérbios. Melhor é o longânimo do que o valente. Opa lá. Melhor é o longânimo do que o valente. E o que domina o seu próprio espírito do que o que toma uma cidade inteira. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Em geral, irmãos, a ira humana é desgovernada, destruidora, pecaminosa, é obra da carne, não opera a justiça de Deus. Há 2 perigos com respeito à ira. Primeiro, a explosão da ira, ou seja, o temperamento indisciplinado. Segundo, a explosão da ira, segundo, que a ira encavernada. Uns atacam, quebra tudo à sua volta quando está irados. Outros guardam a ira e levam para o seu interior. Mas essa fera enjaulada destrói tudo por dentro: a saúde, a paz e a comunicação com Deus e com o seu próximo.
Entendeu? Tem dois tipos de ira, é fato. Tem uma ira que é demonstrada, o cara quebra tudo, a mulher quebra tudo, se explode, se sacode, é aquele negócio. Tem outra, que a pessoa não faz nada, mas guarda dentro do coração. Todas as duas é destruidora. A que guarda dentro do coração, destrói a alma, tira a paz. Esse leão enjaulado lá dentro vai destruir tudo. Não pense porque guardou, tá tudo certo, não. Não pense porque não demonstrou, colocou para fora, tá tudo legal, não. Por dentro vai estar tudo ruim. Esse leão vai esbagaçar tudo por dentro, vai tirar a comunhão com os irmãos, vai tirar a paz e vai tirar a proximidade de você com Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. Em ambas as formas é pecaminosas e afasta o homem de Deus. É exatamente por esse motivo que a ira não produz justiça de Deus. Ninguém pode se irar, quebrar tudo e dizer: eu estou fazendo isso aqui porque Deus me dá graça e Deus é justo, eu também sou. Não, não é essa ira. A Bíblia fala de uma ira santa. Irai-vos e não pequeis, a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre se irar, mas ele diz que você pode se irar, mas não pode pecar. Se você se ira ao ponto de xinga e quebra e faz aquele negócio todo, você já pecou. Essa ira não é santa, e essa ira não produz justiça de Deus. Não produz. Deus não tem nada a ver com essa ira, e nem você colocar em Deus a desculpa porque você está irado. Portanto, vamos dar um passo. Aqui é uma pregação expositiva, é versículo por versículo, para você entender o texto. Portanto, despojando-vos, vamos lá ler comigo, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. O que significa isso? Você viu que um versículo antes, Tiago falou da ira, do leão enjaulado e da ira demonstrada. Logo após, Tiago trata o quê? O acúmulo de maldade. Tiago diz: olha, o coração do homem pode ser um guardador de perversidade. O coração do homem pode acumular maldades. Tiago está dizendo para que isso não aconteça. Tiago está dizendo assim: joga fora, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. A ideia aqui, portanto, quer dizer que por esse motivo aqui que Tiago está falando, que eu e você deve tirar tudo aquilo que for pecaminoso do nosso coração. Nós não devemos colocar coisas pecaminosas, nós devemos tirar. Então ele disse: coloque de lado, tire do caminho, remova. A ideia aqui, despoja, no original é tire, coloque de lado, jogue fora toda impureza, todo acúmulo de maldade. Afaste-se disso. Que houver em vocês, remova, coloque de lado. Essa é a ideia no original. Despojai-vos significa jogar fora, tirar fora do caminho. Não acolha a maldade no coração de vocês. O coração de vocês não foi transformado para acolher a impureza, o acúmulo de maldade. Mas vocês, ao contrário disso, jogue isso fora e prepare o coração para vocês acolher com mansidão a palavra de Deus. Veja, Tiago, depois que ele fala da ira, depois que ele fala do homem ser pronto, tarde para ouvir, pronto para falar, ele dá um passo sobre a ira, que você não pode se irar, que a ira não produz justiça de Deus. Mais na frente, ele fala sobre o acúmulo de maldade, que você não pode acumular maldade em seu coração. Mas mais um pouco na frente ele diz: mas ao contrário disso, receba no coração de vocês a palavra que em vós está sendo pregada. Ao invés de vocês guardarem mágoa, sentimentos rancorosos, pecados, coisas sujas, tire isso do meio de vocês. Despojai-vos, aqui a palavra, despojando-vos, jogue fora, tire do meio de vocês. Não deixe que isso predomine no coração de vocês. Mas ao contrário disso, depois que joga fora, recebe a palavra de Deus, acolhe a palavra de Deus, ama a palavra de Deus com rapidez, com velocidade, porque ao contrário da mágoa, a palavra de Deus cura,
A palavra de Deus regenera. A palavra de Deus salva. A palavra de Deus liberta. É isso que devemos fazer. Tirar o acúmulo da impureza. Isso não pode prevalecer no seu coração. Não é isso que você deve guardar em seu coração. Pratique a palavra de Deus. Guardem a palavra de Deus e receba ela com mansidão, rápido, como pessoas velozes, ligeiras, para acolher essa palavra. Irmãos, precisamos aprender que a religião pura, verdadeira, vai muito mais além de doutrinas e ritos. Envolve práticas e ações. Você precisa entender isso, que a doutrina verdadeira vai muito mais além de doutrinas, de ritos. A doutrina verdadeira envolve, sabe o que? Práticas e ações. Tiago é um homem de mente lógica, irmão, e de espírito prático. Toca sem subterfúgio. O ponto neofrágico do problema aponta o sério risco de viver uma religião descomprometida, mística, etérea, teórica, descontextualizada, sem praticidade e sem pertinência histórica. Tiago diz que não basta o ritual bonito, a liturgia pomposa, a exterioridade irretocável. É preciso praticar aquilo que se ouve. Não basta você ser um mero ouvinte, porque Tiago está dizendo que você pode cair em um risco muito tremendo em ter uma religião descomprometida com Deus, mística, etérea, teórica, que não sai da teoria, nunca vai para a prática. Conhece alguém assim? Que vive na teoria, o crente em teoria. É tudo na base da teoria, é uma vida teórica, nunca vai para a prática. Nós sabemos que você só pode ficar profissional quando vai para a prática. Quem tirou a habilitação um dia sabe. Primeiro vem a prova teórica, depois a prática. Mas não é a teórica mais importante, mas sim a prática. Porque na prática você vai realmente entender como você vai agir para que você passe, seja naquilo que você está querendo alcançar. Assim é a palavra de Deus. Não adianta viver na teoria dela. Eu conheço, eu ouvi, eu sei onde está o versículo, eu sei que Deus falou, eu sei que Jesus morreu, eu sei que Ele ressuscitou, eu sei que Ele é o Filho de Deus, eu sei que Deus está no céu, mas eu não vivo para Ele. Eu não faço nada. Eu não vivo como alguém que amo, como alguém que busco, como alguém que se importa com o que Ele pensa comigo. Não adianta. Então, quando você cai nessa doutrina, você passa a viver uma vida mística, uma vida etérea, teórica, descontextualizada, sem praticidade, sem pertinência histórica. Por isso que Tiago está dizendo para nós aqui que não basta o ritual bonito, a liturgia pomposa, exterioridade irretocável. É preciso praticar aquilo que se ouve e que se escuta. É preciso você começar a colocar em prática essa palavra. Se você quer realmente uma vida mudada, se você quer realmente ter a certeza da sua salvação, não adianta nada eu só ouvir. Eu não serei salvo por ouvir a palavra, eu serei salvo por praticar a palavra, porque é assim que a palavra de Deus diz, é assim que eu demonstro a perfeita lei de Deus dentro do meu coração. Então ele coloca o prumo de Deus em nós e nos questiona, somos verdadeiros religiosos ou não? Você pode ler Mateus capítulo 7, versículo, agora eu quero que todo mundo abra, Mateus 7, 24. Aleluia. Mateus. Vamos lá. Eu vou te mostrar o resultado de você só ouvir essa palavra e não praticar. Mateus 1, capítulo 7, 24. Eu vou aguardar para todo mundo encontrar, para nós lermos juntos. Mateus 7, 24.
Mateus 7:24. Está escrito assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, está escrito assim aí? Amém? Vamos lá. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. 25. Vamos lá, pare um pouquinho. Quem é o homem prudente aqui? É aquele que escuta a palavra e pratica. Não é isso que está escrito aí? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, ou em outras traduções, sábio. Possa ser que na sua Bíblia esteja sábio. Será comparado a um homem sábio ou prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, que não caiu. Por que ela não caiu? Porque fora edificada sobre a rocha. Maravilha, não é? Amém. Isso aqui explica tudo que eu estou pregando aqui. Sério, irmão. Isso aqui é checkmate aqui na minha mensagem. Isso explica tudo. Fale sério. Tem mensagens, eu costumo dizer como pregador, que é preciso sim o pregador ir lá destrinchar, trazer teologia, hermenêutica, exegese, para fazer o povo entender. Tem mensagens que se explica por si só. Uma dessas é a que você acabou de ler. Diga o que é que precisa eu explicar para vocês aí. Está explicado. A Bíblia está explicando para nós. Todo aquele que escuta as palavras e a pratica, ele constrói sobre ele uma rocha. Ele constrói sobre ele uma casa firme. Você sabe quem é essa rocha aqui? Sabe como é o nome dessa rocha? Jesus Cristo. Jesus é essa rocha. Essa rocha inabalável. Essa rocha que não quebra. Essa rocha que nunca tem fim. Agora veja, vamos lá. Vemos o primeiro nome. Eu quero ler de novo com vocês isso aqui. Eu quero que isso fique gravado na tábua do seu coração. Vamos ler de novo, irmão. Versículo 24. Todo mundo, se puder, por favor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com impeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Vamos ver agora a segunda história. Vamos ver a segunda história agora. 26. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Já mudou por aí, veja bem. A primeira casa está falando de um homem sábio. A segunda está falando de um homem tolo. O que é que significa isso, pastor? Veja, não é eu que estou dizendo para você. A própria Bíblia está dizendo para você que está aqui me ouvindo, que se você escuta essa palavra aqui há muito tempo e não vive, não pratica, você faz parte dessa segunda casa aqui. Como é bom entender. Por isso que eu disse a você, você não vai sair daqui sem entender se a sua religião é verdadeira. Veja, se você faz parte da segunda casa aqui, ela vai responder para você. Olha lá. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com impeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Viu, irmãos? Você observou agora como é importante o que eu estou pregando aqui? Irmãos, sério, isso aqui que eu acabei de dizer descreve a minha mensagem. Da mesma forma que aqui está falando de alicerce, pois essa passagem aqui é o alicerce de toda a minha mensagem. Porque você acabou de ler agora. O que eu estou pregando em Tiago é o quê? Sejais praticantes e não ouvintes. O que é que nós acabamos de ler aqui? Que quem não pratica a palavra tem até uma casa, não é? Ele tem uma casa também. Que bom que ele tem uma casa, né? Mas só muda o lugar. A casa dele está na areia. E você sabe o que é esses rios aqui? Você sabe o que é esses ventos aqui? Você sabe o que significa essas chuvas aqui?
problema, dificuldade, tristeza, angústia, choro, dor, luta. Isso tudo é problema, irmãos, que todo crente passa. O que é que a Bíblia está ensinando para nós aqui? Agora isso aqui precisa de explicação. A chuva lá, você prestou atenção lendo que tanto na casa do sábio quanto na casa do tolo teve chuva, teve vento e teve tempestade. Você observou isso? Que mesmo o sábio edificando sobre a rocha, não deixou de ter chuva, não deixou de ter vento, não deixou de ter problema. A única diferença é que quando a chuva veio, o vento veio, a dificuldade veio, quem edificou na rocha, caiu a casa? Não, porque estava edificada sobre Jesus. Mas já o outro tolo que ouviu a palavra e não praticou, ou seja, não teve alicerce, tudo bem, ele teve uma casa, mas na areia. Então quando veio a dificuldade, irmãos, é o que está acontecendo hoje, sinceramente. Estamos vivendo uma época de pandemia universal. Só que essa pandemia que você está vivendo agora, Lucas capítulo 10, 21, versículo 10, já tinha falado. Perguntaram a Jesus sabiamente: Senhor, por favor, fala o que é que vai acontecer quando estiver perto do Senhor voltar. Eu costumo dizer que foi uma das perguntas mais sábias e mais abençoadas para nós. Porque se Jesus não falasse para mim e para você, quando ele estivesse perto de voltar, o que iria acontecer? Todos nós estaríamos perdidos. Não ia ter sinal. Jesus, misericordioso, diz: ninguém vos enganeis, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou a Cristo. Não os sigais, porque assim como um relâmpago sai do Oriente ao Ocidente, assim vai ser o dia da volta do Filho do Homem. Veja bem, o que é que Jesus está dizendo aqui? Com a primeira mensagem que ele disse, que muitos surgirão dizendo eu sou Cristo. Nós temos um no Brasil, um Cristo, e temos um nos Estados Unidos que se diz ser Cristo, tem muitos seguidores lá. Eles dizem ser Cristo, já se cumpriu isso aqui. O que Jesus está querendo dizer para nós? Que quando alguém fala isso, não vá atrás deles e nem acrediteis nele. Por quê? Porque quando eu voltar, não vai ser algo oculto, escondido, que só alguns vão saber. Quando eu voltar, todo olho verá. Então por isso ele disse, como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, assim vai ser no dia da volta do Filho do Homem. Mas ele deu mais alguns sinais. Ele disse, então haverá morte, guerras, rumores de guerra, pestes e epidemias. Nós estamos vivendo uma epidemia agora. Estamos vivendo um dos piores épocas da humanidade. Eu acho que nunca houve nada igual. Porque já teve gripe espanhola, já teve peste negra. Em caso de letalidade, a peste negra matou muito mais, matou 60 milhões, mas ela ficou na Europa. A gripe espanhola, a mesma coisa, matou mais de 50 milhões, ficou na Europa. Já o coronavírus alcançou todos os países. E eu acredito que é juízo de Deus para essas nações. É a voz de Deus ecoando, é um dos sinais de Deus para que o povo de Deus se arrependa. Então o que é que aconteceu durante esse tempo de pandemia? Para quem fuja do contexto. As pessoas estão desesperadas, sem saber o que fazer, com medo da morte. Umas não saem de casa, outras estão depressivas, outras estão a ponto de ficar louca. Sabe por quê? Porque não tem uma casa edificada sobre a rocha. Por isso que há tanto desespero nelas, porque elas têm medo da morte. Para quem está em Cristo, não existe morte. Quem crê em Cristo, não existe morte. Quem crê em Cristo não morre, vive. Então elas estão desesperadas porque a casa delas estão na areia. Então quando o coronavírus veio, a chuva, a dificuldade, o problema é elas ficaram a ponto de enlouquecer, com medo, desesperada, depressivas, porque não tem base. Então essa é a diferença daquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Ele tem segurança em momento de dificuldade, ele tem segurança em momento de aflição, ele tem segurança em momento de tristeza, de angústia. Qualquer situação pode vir, pode, mas ele tem uma rocha inabalável que jamais deixará que ele caia e fique prostrado. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a diferença, irmãos, você entende? Essa é a diferença do homem tolo que edificou na areia. Quando veio a chuva, quando veio o vento, quando veio a tempestade, bateu na casa dele, ela ficou de pé? Não ficou. Por que ela não ficou de pé? O texto declara para nós, porque era uma casa, e essa casa aqui representa cada um de nós, eu quero que você saiba disso.
Só que nessa casa não tinha Cristo alicerçado naquele coração. Não tinha esperança da vida eterna. Não tinha praticidade da palavra. Não tinha alguém que vive a palavra, confia na palavra, que podia dizer num momento desse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olharei para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus. Aleluia. Glória a Deus. Nem todo mundo pode falar isso. Glória a Deus. Volta para lá, Tiago. Estou acabando a mensagem. Glória a Deus. Eu quero que você entenda: aquele que é praticante tem um alicerce. Aquele que não pratica não tem. Vamos ler o versículo 23 agora, todos juntos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquecer de como era a sua aparência. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Parece que Tiago aqui alcançou um nível perfeito. Se eu dizer a você que se Tiago parasse até onde eu parei, estava legal. Só que quando Tiago diz que aquele que escuta a palavra e não pratica é semelhante a alguém que contempla o seu rosto no espelho, e logo depois de contemplar o seu rosto no espelho, sai da presença do espelho e se esquece de como era a sua aparência, é algo tremendo para nós. Se assemelha a um homem que contempla o seu rosto no espelho. Irmão, o principal propósito do espelho é o autoexame. Preste bem atenção. O principal propósito do espelho é o autoexame. Quando você olha para dentro da palavra e compreende o que ela diz, você conhece a você mesmo, seus pecados, suas necessidades, seus deveres, suas recompensas. Ninguém olha no espelho e logo vai embora sem fazer nada. Você vai lá, olha se a sua roupa está bem passada, você olha como é que está o cabelo, como é que está o rosto, não é isso? Você olha como está a sua aparência. Olha a ideia que Tiago usou. Os espelhos do mundo antigo eram feitos de metal polido e não de vidro. A escritura é um espelho da necessidade da alma, a graça que revela o nosso verdadeiro caráter. Aqui, no entanto, Tiago advertiu contra os pecados expostos, mas se esquecer de colocá-los em prática. Se alguém se olha no espelho e vê uma ferida no seu rosto, veja, o espelho mostrou para você que o seu rosto está ferido. Eu quero fazer você entender isso aqui. Está feio, está monstruoso. Logo, o que é que você deve fazer? Procurar um médico, uma pomada, um remédio que traga uma cura, que traga restauração para o seu rosto, não é? Se você vai no espelho, irmãos, e o espelho reflete seu rosto, e ele te mostra uma ferida, até uma espinha, tem gente que já fica desesperado. Imagina uma ferida. Então, logo você quer tratar, como tem muitas espinhas, você quer logo tratar, porque o espelho refletiu isso para você, não é? Tiago usou essa ideia aqui, ele foi mais além. Se tem alguém que escuta a palavra e não pratica, é semelhante a alguém que se olhou no espelho, viu a ferida no rosto. Olha, irmão, presta atenção, olha que tremendo que Tiago faz aqui. Tiago compara a alguém que não pratica a palavra, a alguém que vai lá no espelho, dá uma olhadinha no rosto, no visual, e vê que o rosto está terrível, cheio de espinha, de ruga, e logo essa pessoa sai desesperada para fazer alguma coisa, mas ao contrário, ela esquece de como era a sua aparência e vai para a rua. Todavia, o rosto dela continuou da mesma forma. O que é que Tiago está falando? Assim é aquele que escuta a palavra, e todavia, a palavra mostra a você que você precisa mudar. A palavra fala com você, você tem convicção que é com você que a palavra está falando, mas quando você sai do culto, você esquece de colocar aquela palavra em prática. Todavia, assim como o homem ou a mulher que saiu do espelho e não cuidou do rosto, assim vai ser o homem que sair sem praticar a palavra. Ela vai continuar a mesma pessoa.
ela não vai mudar. A única maneira de fazer alguém mudar é ela praticando a palavra. É por isso que Tiago usa a ideia do espelho. Se você prestar atenção, os autores bíblicos, eles eram muito inteligentes. Eles gostavam de fazer isso, trazer para o nosso natural, para fazer eu e você entender, facilitar o entendimento. E quem não sabe o que é um espelho? E quem não sabe o que é olhar um rosto? Todo mundo se olha. Mas Tiago está dizendo, se a palavra de Deus se viu como um espelho para você, refletiu a sua vida hoje, se a palavra de Deus falou com você, se você é uma pessoa que está aqui, que não pratica a palavra, que é aquele cara lá que edificou na areia, que é a pessoa que é somente um ouvinte, então a palavra falou com você. Então o espelho do Evangelho refletiu a sua vida. O que é que eu devo fazer então? Esquecer da aparência que a palavra mostrou quem eu era? Não! Eu devo, assim que sair, tratar isso com Deus, para que a palavra de Deus entre em mim, cure as minhas feridas e salve a minha alma. Amém? Amém. Tiago continua nos ensinando que o espelho nos mostra onde está o pecado, ele mostra onde está a ferida, ele mostra onde está o erro, ele aponta onde está todo aquilo que nós devemos, ele nos corrige. E o que devemos fazer para a nossa vida ser mudada? A palavra de Deus é um espelho que reflete o nosso coração, nosso cotidiano. Tem como um espelho refletir o nosso rosto. A palavra reflete o que está dentro dos nossos corações. Há uma necessidade de mudança, de ouvir a palavra e praticar a palavra de Deus. É assim que um homem que viu o seu rosto ferido e logo que saiu do espelho, esqueceu de tratar os seus ferimentos, de comprar remédios para curar o seu rosto, e saiu para a rua com o rosto ferido, monstruoso. Todavia, o rosto dele permaneceu como estava, porque ele esqueceu de tratar. Como diz as escrituras aqui, logo se esqueceu da sua aparência. Assim, muitas pessoas esquece de que precisa de uma convenção, precisa de uma transformação. Agora, aqueles que a palavra de Deus trinchou o coração, apontou o pecado, mostrou onde está o erro, onde estamos errando e em que estamos errando. Sabe o que é isso que a palavra faz? E sabia que é nesse momento que ela está servindo de espelho para você, quando ela está mostrando a você em que você está errando, como você está errando e por que você está errando, e como você corrigir esses erros na praticidade da palavra de Deus. É por isso que Tiago usa a ideia de espelho aqui dentro desse texto, porque quando você vai no espelho você se vê, e o espelho reflete a sua realidade. Assim a palavra de Deus, como um espelho, reflete também a sua realidade, reflete a sua vida, sem mentira, porque aqui é a palavra de Deus, não é vidente falando, aqui é verdade. Tudo que ela falar acerca de você é verdade, porque é a palavra de Deus, e ela revela o que está dentro do nosso interior. E como isso pode mudar? Se eu sair e logo esquecer daquilo que me foi dito, eu continuo do mesmo jeito como um homem que viu o rosto no espelho e não procurou o remédio. Nós precisamos entender isso. A única forma de haver mudança é você ser um praticante da palavra de Deus. É você usar essa palavra. A única forma de sermos libertos. E assim você vai saber se a sua religião é falsa. Se você é uma pessoa dessa, a sua religião não é verdadeira. Aqui está a explicação da pessoa que tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos de congregação e nunca foi transformada, nunca foi libertada, nunca houve restauração, nunca houve nascimento. Elas não mudam porque não são praticantes da palavra de Deus, mas somente ouvintes. Ou seja, todavia, a religião dessas pessoas é falsa, é vã. Se você é uma pessoa dessa, a sua religião é falsa, é vã. Eu disse a você que você não ia sair daqui sem saber se é verdadeiro ou falso, se a sua religião é salvífica ou se você está enganando-se a si mesmo. Para sermos libertos desses pecados, só colocando a palavra em prática, só praticando a palavra contra esses pecados, contra a minha carne. Veja bem, como é que eu venço, como é que eu mostro
que essa palavra entrou em meu coração? Quando eu começo a usar a palavra de Deus. Por exemplo, eu saio no mundo, é impossível que eu não viva nesse mundo, eu estou aqui ainda. Mas o que eu tenho que fazer para vencer o mundo? O sistema, a ideologia, a sensualidade, a pecaminosidade. Eu preciso lembrar que a Bíblia diz que eu tenho que guardar os meus olhos. Eu preciso lembrar que a Bíblia diz: se teus olhos te faz pecar, arranca ele e lança fora de ti. É melhor que você entre no céu faltando um membro, do que o corpo todo ser lançado nas trevas. Eu tenho que lembrar que a Bíblia diz: se tua mão direita te faz pecar, arranca ela e lança ela fora de ti. É melhor que eu entre no céu faltando um membro, de que o corpo todo ser lançado no inferno. Eu tenho que lembrar que a Bíblia diz: se os meus pés me faz pecar, arranque eles e lance eles fora de ti. É melhor que você entre na glória eterna, que nunca acaba, mas permanece para sempre, do que ir para o inferno feliz, com tesouros e riquezas mundanas, que não são duráveis. Aleluia. Agora você me pergunta: mas espera aí, Jesus mandou nós ficar caolho, cego? Jesus mandou arrancar o braço? Jesus mandou arrancar a perna? Claro que não. Quando Jesus disse: se teu olho te faz pecar, arranca, ele está dizendo assim: se tem alguma coisa que os seus olhos veem que você faz você pecar, não veja mais. Se tem alguma coisa que a sua mão pega que faz você pecar, não pegue mais. Se tem algum lugar que seus pés te levam e lá você pega, não vá lá mais. Aleluia. Glória a Deus. É só isso que Jesus está dizendo. E isso é praticar a palavra. Isso é ser um praticante. E quando você faz isso, você se desvia do mal. Você mostra que tem temor de Deus no coração. E essa é a verdadeira lei e religião salvífica. Essa é a verdadeira fé que salva. Todavia, qualquer coisa diferente disso não pode salvar a sua alma. Não pode. Isso é ser um praticante da palavra de Deus. Isso é se preocupar em praticar a palavra. Eu não sou forte, na verdade. Não tem ninguém forte aqui. Ninguém é super-homem, irmãos. Todos nós somos fracos. Eu gosto tanto da Bíblia, porque a Bíblia faz questão de mostrar quem eu era e quem eu sou. A Bíblia faz questão de dizer que eu sou pó, cinza. A Bíblia faz questão de dizer que Deus me tirou do lamaçal, para mostrar para mim que é em Deus a única perspectiva de salvação e vida eterna. A Bíblia faz questão de mostrar para nós que somos fracos. Então, se eu for no mundo agora, no meu braço, na minha força, eu vou perder em todas as áreas. Eu vou pecar, eu vou adulterar, porque a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 29: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Meu Deus do céu, fale sério. A palavra diz ou não diz o que está em nosso coração? Vou dizer de novo isso aqui. Está vendo que é preciso eu praticar a palavra, irmãos? Fale sério. O mundo está contaminado. Se eu saio para jogar um futebol ou num terminal, eu tenho que guardar os meus olhos, ou eu vou pecar, ou eu vou adulterar, porque o adultério não é só prática. O adultério, Jesus nos ensinou em Mateus 5, 29, dizendo: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer homem ou qualquer um que olhar para uma mulher e desejar ela no seu coração, ele já deitou com ela, ele já adulterou com ela, ele já praticou o ato com ela. Mesmo assim é um homicídio. Tem pessoas que acham que matar é atirar ou fazer qualquer outra coisa. Não, a Bíblia diz que se eu odeio meu irmão, eu sou um homicida. Porque para Deus é diferente, irmãos. Deus não vê como o homem vê, não pensa como o homem pensa. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Deus é diferente, Ele não vê na perspectiva humana. Para o homem, matar é atirar. Para Deus, matar é odiar. Para o homem, adulterar é deitar. Para Deus, adulterar é olhar e desejar no coração.
Então, para que nós vencemos esse pecado, precisamos praticar essa palavra. Praticar contra o que, pastor? Faça o seguinte: quando você estiver aí nesse mundão, você vai ser tentado. Você vai ser tentado quando pegar o telefone. Você vai ser tentado hoje quando sair daqui. Você vai ser tentado quando ir ao computador. Você vai ser tentado quando ir à faculdade ou qualquer outra coisa. Você vai ser tentado a pecar. Então, como é que eu posso ser um praticante agora, pastor? Sabe como? Para que você e eu seja liberto, só colocando a palavra de Deus em prática, só praticando a palavra de Deus contra esses pecados, contra a minha carne, contra os meus desejos carnais. Só eu ouvindo a voz de Deus, o conselho bíblico de Deus, é que Deus, o que Deus quer de mim, e eu colocando esses conselhos, essa palavra, no meu cotidiano diário, é que eu vencerei o meu pecado, a minha carne, o mundo. Só assim eu vencerei os meus desejos. Logo vai ficar transparente que a minha vida mudou, porque eu pratico as palavras de Deus. Porque agora eu trouxe à tona aquilo que eu recebi no coração. Porque agora eu sou um praticante da palavra de Deus. Então eu uso a palavra contra o diabo, contra o mundo, contra tudo que se opõe contra a palavra de Deus. Aleluia. Quando lemos a Bíblia, irmãos, devemos ter muito cuidado. O nosso espelho que transmite o nosso rosto, se não temos convicção de pecados, se isso não traz reflexão em nosso coração. Vamos ler o versículo 25, já estou acabando. 25. Mas aquele que se considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nele persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, Tiago podia acabar melhor, fale sério. Eu vou ler de novo aqui, vou ler o versículo 25 de novo. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado, abençoado, feliz em tudo que realizar. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Pois para vir a vitória tem que haver praticidade da palavra. Portanto, para finalizar, Tiago chama a lei de Deus de lei perfeita, lei da liberdade. É porque quando obedecemos a Deus, Deus nos liberta. Aquele que comete pecado é escravo do pecado, como João capítulo 8, versículo 34 diz. Disse-lhe Jesus: se vos permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Irmãos, Deus não deu a sua lei como meio de salvação, mas deu como um estilo de vida para os salvos, aqueles que haviam sido redimidos. Irmãos, aprendemos aqui que quem pratica a palavra torna-se bem-aventurado no que realizar. Ouvir a palavra sem praticá-la é enganar-se a si mesmo. Já estou acabando, irmãos. Ouvir a palavra sem praticá-la é enganar-se a si mesmo. Se você sair daqui para não praticar essa palavra, saiba disso, irmão, você não vai ter mais dúvida. Você está se enganando, está enganando a si mesmo. Porque a Bíblia diz que será bem-aventurado no que realizar, é o operoso praticante, é o homem que construiu sobre a rocha, é aquele que ouviu e praticou, é aquele que vence o mundo com a palavra, vence o diabo com a palavra, vence o pecado com a palavra, vence a sua própria carne, os seus desejos com a palavra. Ele lembra que a palavra de Deus fala para ele fugir de tudo isso. Então ele recebe, acolhe essa palavra com mansidão e pratica ela no seu cotidiano diário. Aleluia. Todavia essa pessoa será uma pessoa diferente na sociedade. Então Tiago acaba o texto dizendo o quê? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa feliz, contente, muito contente. Então Tiago está dizendo assim: o homem que pratica a palavra, que é operoso praticante, ele é muito feliz, ele é muito contente, ele é muito abençoado.
será abençoado em tudo que ele realizar, em tudo que ele fizer. E eu finalizo aqui agora. Ouvir a palavra sem praticá-la é enganar-se a si mesmo. É como se olhar no espelho, ver a roupa suja e não fazer nada. Ouvir a palavra e não praticá-la é ter uma falsa religião. O fim é o engano e a tragédia. Mas quem obedece à palavra é bem sucedido em tudo quanto faz. Louvado seja Deus por essa palavra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.